amigo telespectador da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa, abrindo a Bíblia na nossa Rede Mundo Maior, falando hoje de uma parábola, continuando o estudo das parábolas de Jesus. A nossa parábola hoje é uma parábola que eu também, assim como a parábola do bom samaritano, eu gosto muito, que é a parábola do filho pródigo, que se você quiser conferir, está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 31. As parábolas de Jesus, como nós vimos, elas sempre têm um fundo psicológico, social, educacional e espiritual. E essa parábola também é muito forte, porque é uma parábola que envolve família, tradicionalismo judaico daquela época, dinheiro, herança precoce, porque hoje não existe herança precoce. Mas naquela época, o filho podia dispor da sua parte na herança a hora que ele quisesse. Agora, o filho mais lúcido, o filho mais racional, sempre esperava que o pai, logicamente, desencarnasse para poder ele ter acesso à herança. Aqui, na nossa época, não existe mais essa história de... Só a não ser que o pai queira espontaneamente dividir os seus bens, ainda em vida, e passar para os filhos. Mas aqui, segundo a parábola, Jesus fala que um homem tinha 2 filhos e que o mais jovem disse ao pai, Lucas é que narra essa parábola, dá-me a parte da herança que me cabe. Quer dizer, como nós já falamos, ele poderia antecipar a sua herança. E o pai não discutiu, dividiu os bens entre eles e deu a parte que lhe tocava. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus pertences, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali ele foi usufruir da sua herança, e tudo que vem fácil também vai fácil, na sua juventude, na sua inconsciência, na sua, vamos dizer assim, alienação da realidade das coisas. Ele, junto com colegas e com amigos, ele gastou indevidamente toda a sua herança. Como nós dizemos aqui no Nordeste, ele torrou tudo que tinha, com amigos, com farra, naquela fase de juventude, de entusiasmo, saúde, muito bem. Só que, depois que acabou o dinheiro, os amigos desapareceram, ele ficou sozinho, e aí Jesus bem diz no seu evangelho, feliz o homem que não põe esperança no dinheiro. Porque o jovem caiu realmente numa situação muito difícil, porque naquela região sobreveio uma fome grande e ele começou a passar necessidades. E procurou todo meio de conseguir um trabalho, e o que é que ele conseguiu? Empregado de um dos homens daquela região que mandou para o seu campo cuidar de porcos. A gente que não conhece, quem não conhece o judaísmo, não sabe que o judeu não come porco, não gosta de porco. O porco é um animal impuro, como está lá na Torá, no livro de Moisés, quando ele fala de animal cachê e lo cachê. Cachê é aquele que é apropriado para a alimentação e lo cachê é aquele que não é apropriado. E o porco, dentre as recomendações do Levítico, animal que tiver unhas fendadas e não tiver chifre, não pode ser utilizado como alimento. Daí porque eles não comem camelo, não comem coelho, não comem porco. Qualquer animal que tiver as unhas fendadas, mas não tenha chifre, é considerado impuro. E o porco se enquadra muito bem. Sobretudo o porco, que naquela região, em Israel, não se cria porco ainda hoje. Dificilmente você, nos países vizinhos, pode ser criado. Mas, para um judeu perder o que tem e trabalhar cuidando de porcos, já foi a primeira grande punição da vida dele. Então nós, às vezes, quando temos saúde, juventude, dinheiro,
a gente não se lembra de Deus. Esse eu acho que é a grande importância dessa parábola de Jesus, que ele coloca para a nossa reflexão. E aí aquilo que vem nos é dado de graça, porque saúde é dado de graça, a herança é uma coisa que vem sem fazer esforço, tudo que vem fácil, vai fácil. E se a gente não cultiva, não guarda, não regra, essa parábola é muito rica porque ela tem toda uma conduta que pode ser tomada como exemplo para todos nós. É uma história muito bem criada por Jesus, baseada nos costumes daquela época. Então, e cuidar de porco já era uma grande punição para aquele jovem. E olhe mais, a situação estava tão difícil, ele passava tanta necessidade, que ele tinha vontade de comer, não eram os porcos fritos ou cozidos, não, mas a comida, a ração dos porcos. E ele tinha vontade, vendo os porcos se alimentando, a fome era tão grande, que ele tinha vontade de se alimentar com os porcos. Então veja que, além de trabalhar, cuidando do animal impuro, o loucacher, que é o porco, ele ainda tinha vontade de comer a alimentação dos porcos. Quer dizer, do ponto de vista humano, físico, cultural, religioso, ele chegou, como a gente costuma dizer, no fundo do poço. Chegou ao mais baixo grau que alguém podia chegar. Perdeu a sua identidade como filho, que já não tinha mais ligação nenhuma com a família, já tinha recebido, para ele era importante, que era a herança. Quebrou a sua condição religiosa de trabalhar com porcos, animal impuro para ele, que era judeu, e ainda por cima teve vontade de comer a ração dos porcos. Porque a primeira necessidade da vida, 3 coisas o ser humano precisa. Primeiro, o alimento. Segundo, a vestimenta. E terceiro, um lar. São as 3 coisas indispensáveis para qualquer ser humano. Ter uma família, ter roupa, ter um lar para poder se alimentar. Mas nós vamos continuar com essa lição que esse jovem recebeu, contada por Jesus, na segunda parte do nosso programa. Não saia daí. Até já.